Olá, apreciadores de antologias. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar de Secret Level. Secret Level é uma série que eu tava muito hypado para assistir desde que saiu o primeiro trailer e desde que eu descobri que ia ser uma série antológica que cada episódio ia contar uma história de um jogo diferente. Para você que não sabe, uma série antológica significa que cada episódio se passa em um mundo diferente e que eles não têm relação com o outro. Cada episódio é separado do outro. É uma história diferente, e muitos episódios são dirigidos por pessoas diferentes. Isso acontece na série Love, Death and Robots, que eu acho que é o principal exemplo de série antológica. Bom, como cada episódio conta uma história diferente, cada episódio tem méritos e deméritos diferentes. Então é um pouco difícil de falar algo que vale para a série como um todo, porém tem algo para destacar que isso sim é em todo episódio, não todo episódio, mas quase que todo episódio, que é o fato de que é muito curto. Tipo, os episódios eles precisavam de pelo menos assim uns 20 minutos, só que eles têm o quê? Seus 15 minutos ou até menos. E isso não é problema para coisa, para quando você não tem uma história grande para se contar, mas quando você está falando de, por exemplo, Dungeons and Dragons, que tem uma mitologia enorme, tanta coisa para ser contada que pô, demandaria um episódio de pelo menos assim uns 20 minutos. Você vai ver na série que o primeiro episódio é de Dungeons and Dragons e tem acho que 14, 15 minutos. Tipo, esse episódio, inclusive, ele não é tão bom, eu não considero ele um bom episódio, justamente por causa disso, porque ele é muito corrido, as coisas acontecem muito rápido, porque o episódio tem seus 14, 15 minutos mais ou menos. Pô, ele precisaria de pelo menos uns 20 minutos de coisa acontecendo. Os episódios, se você for ver, alguns chegam perto dos seus 20 minutos, mas, sei lá, 2 minutos é de créditos. Então, se o episódio tem 20 minutos, ele na verdade tem uns 18. Se ele tem 15 minutos, na verdade ele tem 13 minutos. Quase que todo episódio tem esse problema de ter uma história para se contar, só que ela é contada muito rapidamente e o tempo é extremamente curto. E, cara, agora eu entendo porque que antes de ver essa série eu tinha visto algumas críticas. Eu não li de forma tão aprofundada, sim, só que eu abri o celular e tinha aquelas noticiazinhas do Google. E como eu vejo bastante coisa de cinema, aparece bastante coisa de série, de filme pra mim, um monte de coisa. E tava dessa série aí, de Secret Level. E antes de sair a série, algumas pessoas já tinham assistido e já tinham falado que não é tão bom quanto parecia. Depois eu vi outras notícias também falando que parece que é só uma propaganda dos jogos e não tem história para contar. E depois de assistir a série, cara, eu acho que realmente é um pouco disso, sim. Eu não tinha a menor dúvida de que os episódios iam sim ser uma grande propaganda do jogo que eles estão contando a história. Agora, se realmente era como eu tinha lido, como eu disse, eu não lia de forma aprofundada, só bati o olho com o título, que muitas vezes é muito mais chamativo do que realmente se você for ver a matéria. Mas enfim, realmente era um pouco do que eu tinha visto, são uma propaganda, mas eu queria ver se era apenas uma propaganda sem nada para contar, sem uma história boa para apresentar, ou se realmente era algo bacana, mas que talvez precisasse de um tempo maior para ser desenvolvido. E após assistir, é o que eu acabei de falar para vocês. Até tem algo para ser contado, porém aquilo necessitava de mais tempo. Tempo esse que parece que eles não se importaram em dar para quem estava produzindo a série, o que leva a crer que realmente o principal intuito, talvez um dos únicos intuitos, era realmente fazer uma propaganda dos jogos, coisa que eu achava que talvez não fosse ser o principal. Óbvio que ia ter assim uma propaganda do jogo, mas eu imaginei que pelo menos eles iam contar algo bacana. O trailer, nossa, dá a entender que a série é sensacional. Se você vê o trailer de verdade, ele hype pra caramba. Você que, sei lá, conhece algum dos jogos e queria estar vendo lá um episódio de um dos seus jogos favoritos, ou um que talvez você não esteja no seu top 10, mas você conhece e fala, pô, quero ver o que eles têm para me apresentar sobre isso aí. Eu fui nessa mentalidade e, de fato, eles, como eu disse, eles até têm algo para falar, mas o tempo é muito curto, não tem nenhum episódio que chega a 20 minutos. Eu tenho quase certeza, eu lembro que, tipo, acho que um dos mais longos tinha 19 minutos, mas é o que eu falei. Eles, tipo, 2 minutos é de crédito, então tem 17 minutos o episódio. Então, não, episódio nenhum passa de 20 minutos. É meio decepcionante, sabe? Tipo, tem alguns poucos episódios que tem seus 10 minutos, mais ou menos. Mas esses que tem 10 minutos, eles realmente eles são histórias mais curtas, que fazem mais sentido ter
menos tempo. Agora, os episódios que tem quase seus 20 minutos, que tem, sei lá, 15 minutos mais ou menos, esses, toda vez que eu olhava, eu percebia, provavelmente vai ser de algo que eles precisariam de mais tempo, mas eles não têm o tempo. Eu acho que esse é o principal ponto para destacar da série como um todo, assim, que ela precisava de mais tempo para contar as histórias, mas o tempo é muito curto, então as histórias acabam que são muito corridas, tudo acontece muito rápido, o que acaba afetando sim a experiência que eu vou ter com a série. Isso eu acho que é o principal que eu tenho para falar da série como um todo. É meio difícil fazer uma análise de uma série como essa, porque cada episódio, como é uma história, muitas vezes dirigido por pessoas diferentes, eles têm problemas diferentes e eles têm méritos diferentes também. Então é meio complicado falar de uma série antológica. Mas eu acho que esse é o principal ponto para destacar aqui, que é a questão do tempo dos episódios mesmo. Agora eu queria falar de episódios em específicos. Eu não vou me aprofundar tanto, mas eu quero dar uma folhada aí nos 3 episódios que eu falei antes. Começando a falar por Dungeons and Dragons. Eu fiquei bem feliz que era o primeiro episódio, porque era um dos poucos que eu conhecia, inclusive os 3 que eu mais conheço na série inteira é Dungeons and Dragons, Mega Man e Pac-Man, eram os 3 que eu mais conhecia, o resto ou eu conhecia, tipo, sei lá, só o nome, ou eu não conhecia nada, nem nome. O fato é que eu minimamente conhecia Dungeons and Dragons, então foi legal pra mim ver que o primeiro episódio era de algo que eu já conhecia, tal, que eu ia estar vendo a história que eles iam contar. E como eu disse, eu imaginava que os episódios teriam, tipo, o episódio mais curto teria que ser uns 20 minutos, por exemplo. Eu achei que eles realmente iam contar uma história detalhada, então eu fiquei realmente muito surpreso quando eu descobri que tinham 14, 15 minutos do episódio e não deu outra. O que eu imaginei aconteceu. O episódio é curto demais, eles querem botar muita coisa em pouco tempo. Ou melhor, não é que é muita coisa em pouco tempo, é coisa aceitável se fosse a porcaria dos 20 minutos, mas os caras querem curtar. Então, pra mim, na verdade, o que eu achei que seria uma experiência muito da hora acabou sendo uma experiência bem decepcionante, pra falar bem a verdade. Mas eu não me deixei ficar triste por esse episódio, porque pensei, poxa, são 15 episódios, 15 histórias, 15 jogos. Então, cara, não é porque o primeiro foi ruim que o resto necessariamente vai ser ruim ou vai ser corrido também. Corrido realmente praticamente todo episódio foi. Mas ruim não foi todo episódio. Então tem episódio bom sim que eu também vou falar. E indo agora pro episódio que é o de Mega Man. Eu não sei qual Mega Man que eu jogava, mas eu lembro que eu gostava de Mega Man. Eu acho que ele tem um design muito da hora. Eu conheço mais ou menos, bem rasinho assim, a história, a lore de Mega Man. Então eu estava bem ansioso para ver esse episódio. E novamente não foi exatamente tudo aquilo que eu pensava, mas não foi que nem Dungeons and Dragons. Ele tem sim uma história, ele tem sim uma história mais curta, porque ele não tá falando algo que aconteceu depois que o Mega Man se tornou Mega Man, porque antes de ser Mega Man ele tinha outro nome. Eu chamaria o personagem por esse nome, mas eu não lembro o nome que ele tinha antes, então eu só vou chamar de Mega Man mesmo. O episódio conta a história do Mega Man antes dele ser o Mega Man. Ele só se torna o Mega Man lá nos últimos segundos do episódio e a gente nem tem uma visão dele com o corpo completo de Mega Man mesmo. A gente só tem o rosto do capacete dele, só tem um pouco do corpo, só que ele sem capacete. Enfim, esse episódio é legal, esse episódio é bacana, mas eu queria, nossa, eu queria muito um episódio de Mega Man onde ele já era o Mega Man. Mas eu não posso analisar algo pelo que poderia ser, e sim pelo que ele é. Então, o que é algo bacana. Eu acho que eles contaram uma história bacana. Depois foi passando os episódios até que chegou no episódio de Pac-Man. Inclusive, pequenos spoilers, tá? Eu acho que talvez atrapalhe um pouco, então você tá avisado, tá? Se você não quer, pula essa parte que eu tô falando do Pac-Man. O episódio que eu mais estava a fim de ver. Eu queria muito ver o episódio de Pac-Man, porque eu tava pensando o que eles iam fazer no mundo de Pac-Man. De verdade, eu fiquei super curioso. A minha curiosidade era algo que tava me hypando muito para esse episódio. Porque é um jogo de arcade de uma criatura que fica só comendo um monte de coisinha e tem fantasmas que seguem ele por um tipo de labirinto e sei lá, enfim, eu pensei, o que eles vão contar de uma história que tem apenas um personagem, que é o Pac-Man, o único que tem nome, o resto não tem nome, quer dizer, eu imagino que não tem o nome os fantasmas, não sei se eles têm nome. Eles têm nome? Deixa eu pesquisar se eles têm nome. Ok, na verdade eu tô surpreso, eles têm nome sim, eles são Blink, Pink, Ink
Clyde. Então os fantasmas têm nome, sim. Então são 5 personagens com nome. Eu tava super curioso, eu queria muito ver o que eles iam estar contando. E imaginei que eles iam ter que fazer um reimagining do mundo do Pac-Man. Um reimagining é uma expressão em inglês, tá? Pra quem não sabe, é reimaginar. Malevolent é um exemplo de algo que um reimagining é uma reimaginação da Bela Adormecida, a história de Malevolent. Enfim, esse episódio é meio que um reimagining, uma reimaginação de Pac-Man e conta algo que eu já esperava que fosse acontecer, que é o Pac-Man sendo vilão. Inclusive, provavelmente eu já imaginava que o Pac-Man ia ser vilão por causa do filme do Pixels, e no filme do Pixels o Pac-Man, eles falam que o Pac-Man é o vilão. Então meio que tava já na minha cabeça, cara, provavelmente o Pac-Man vai ser o vilão, e eu vou achar isso super da hora. Ele vai querer comer os personagens e o pessoal vai estar andando no labirinto e tal. E eu via tipo uma pequena imagem do episódio, depois eu via, aí eu acabava vendo uma coisinha da sinopse, aí tava tipo, tal pessoa jogada num labirinto, eu pensava, caramba, eu já tava teorizando assim, caramba, vai ser um labirinto, a pessoa provavelmente vai entrar nesse mundo aí o Pac-Man vai começar a ir atrás dele, e daí vai ter que escapar, e vai ser um episódio da hora. Não, tudo que eu pensei não tem nada a ver. Mas de fato foi um episódio da hora, foi um episódio bacana. Aqui a gente tem um personagem que é uma criatura, não é explicado o que ele é, que surge e o Pac-Man quer usar essa criatura para sair do que ele chama de labirinto. E, cara, eu acho isso uma história legal, eu acho bem criativo de verdade, eu acho elogiável o que eles fizeram, eu achei muito bacana. Gostaria de ter um episódio, sei lá, uns 40 minutos contando mais sobre isso aí. Porque não é muito explicado também como é que essas pessoas, essas criaturas surgem, tipo, mostra que elas saem de uns tubos de ensaio gigantesco, assim, tá, mas tipo, de onde certinho que vem esse tubo de ensaio, muitas aspas, né? E como é que funciona isso aí? Eu adoraria ver um episódio explicando isso aí. E talvez eu em breve tenha uma certa explicação ou outra, porque não vai ter coisa de episódio, mas algo que eu estava assistindo há um tempo atrás, o The Game Awards, que para quem não sabe é basicamente o Oscar dos videogames. Aí tava lá uns trailers de anúncio, porque é algo muito comum nessa cerimônia, passar trailers de jogos que vão sair no ano seguinte, no caso jogos que vão ter em 2025. E daí tava lá um dos jogos bem rapidinho, Labirinto das Sombras, alguma coisa assim, Shadow Labyrinth. Hum, curioso, não é mesmo? Fiquei muito surpreso, porque tudo que eu ia elogiar de criativo de quem produziu esse episódio, eu já não posso mais falar deles. Eu tenho que elogiar a criatividade de quem fez o jogo. Porque, obviamente, esse episódio é uma baita de uma propaganda pro jogo que vai ter ano que vem. E com certeza o jogo veio antes. Ou talvez a ideia tenha tido junto, assim, sei lá, talvez ao mesmo tempo que eles pensaram no jogo, tava tendo a série, eles falaram, pô, vamos fazer o negócio desse jogo aqui. E com certeza para funcionar de propaganda pra galera. E olha só, não tô falando que isso é algo ruim, tá? Eu só tô falando que é algo que aconteceu, sei lá. Eu ia realmente elogiar a criatividade de quem produziu o episódio, mas parece que quem eu tenho que elogiar não é quem fez o episódio, é quem fez o jogo mesmo. Talvez eu jogue? Provavelmente não. Provavelmente não, mas eu com certeza vou querer ver gameplay, vou querer ver sobre o jogo, eu estou realmente curioso. Bom, e no finalzinho do episódio, inclusive, tem um negócio meio bizarro, porque o Pac-Man ele quer sair desse labirinto que ele tá justamente para comer, e comer, e comer tudo. E de verdade, gente, eu achei esse episódio muito maneiro, uma reimaginação de um clássico arcade muito legal. Eu achei divertidíssimo, talvez seja o meu episódio favorito, mas a gente vai ver isso agora, porque como cada episódio é uma história, eu fiz um negócio aqui de pegar cada episódio e dizer se eu gostei ou não do episódio, mas isso não vai tomar muito tempo do vídeo, que eu já sei que está longo, eu tô vendo aqui a duração, eu já sei que está mais longo do que o normal dos meus vídeos. Mas é só um tipo, legal, ruim. É só um basicão, beleza? Bom, o primeiro episódio eu já comentei, é de Dungeons and Dragons, e esse episódio não é bom. Eu não gostei desse episódio, eu já falei porque eu não gostei desse episódio. O segundo episódio é do jogo Sifu.
Deu. Esse episódio é legal. Esse episódio vale muito a pena. Tem cenas de ação maravilhosas. Não, maravilhosas também. Exagero também. Muito legais. São muito legais. Fora também que o estilo visual que eles optaram é muito bacana. Não é usado só nesse episódio, mas nesse episódio é o que é mais bem aproveitado, eu acho. O terceiro episódio é de New World Eternum. E esse episódio é bom também, esse episódio é legal. Inclusive, esses dois episódios, o segundo e o terceiro, foram os que me deram esperança que a série poderia ser algo mais legal. Já que, pô, eu tinha falado que eu não gostei de Dungeons and Dragons, que era o primeiro episódio. Aí o segundo episódio eu gostei, aí o terceiro episódio eu gostei também, achei super bacana. E daí começou a dar umas ladeiras abaixo, mas enfim. O quarto episódio é de Unreal Tournament, e esse episódio é chato. O quinto episódio é de Warhammer 40.000. E esse episódio é chato. O sexto episódio é de Pac-Man. E eu já falei pra caramba de Pac-Man aqui, então eu não vou me repetir. Eu só vou dizer, é o meu episódio favorito. Eu achei muito legal. O episódio 7 é de Crossfire. Talvez o pior episódio, é um dos episódios mais chatos que tem na série. O oitavo episódio é de Armored Core. Esse episódio é legal, mas é só porque tem o Keanu Reeves. Se não tivesse o Keanu Reeves, o episódio ia ser chato. O episódio 9 é de The Elder Worlds e esse episódio é legal. O episódio 10 é de Mega Man e sim, é um episódio legal, já falei aqui. O episódio 11 é de Exodus e... eu retiro o que eu disse, talvez esse seja o episódio mais chato. O episódio 12 é de Spelunk e esse episódio ele é mais ou menos. É mais pra mais, mas continuando mais ou menos. O episódio 3 é de Concord e esse episódio, ele é bacaninha. Também acho que precisaria de um pouquinho mais de tempo. Também acho. Mas é bacaninha. Bem melhor do que Dungeons and Dragons, que sofre do mesmo problema, por exemplo. O episódio 14 é de Honor of Kings e esse episódio ele é muito da hora. Esse episódio é realmente da hora. Vale a pena, ele é bom. E o episódio 15, ele não é de um jogo, é uma história da série mesmo. Ele só se chama Playtime. É de Pop Playtime, Pedro? Não, não é de Pop Playtime. Ele tem esse nome Playtime, mas eu vou dar o nome correto pra ele, que é PlayStation, o episódio que é só sobre os jogos da PlayStation. Então tem tipo, uou, referência de Shadow of Colossus, uou, referência, o Kratos ali, olha só o Kratos de God of War. Uou, aquele bichinho lá daquele jogo que eu não sei o nome, mas é da PlayStation, citando o episódio da PlayStation. Enfim, ele é uma grande coletânea de personagens, de grande coletânea também. Pô, eu tô sendo muito bondoso. Tem tipo dois personagens de jogos da PlayStation em evidência e o resto é mais tipo do cantinho, assim, que vocês só olham e falam, caramba, é aquele jogo. Esse episódio ele é bacaninha e é pra ser tipo essa galera da PlayStation junto aí. Inclusive eu não sei porque que o episódio não tem o nome PlayStation. Tipo, já tem todos os personagens, eles não podem usar o nome da PlayStation também, não faz o menor sentido, mas enfim. Em resumo, sim, eu gostei do episódio, é um episódio legal. Mas enfim, gente, em resumo, eu considero Secret Level ou Nível Secreto, como ficou aqui no Brasil, né, a tradução. Considero Secret Level uma série nota 6,5. Just for you. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, considere se inscrever, deixar like, comentar, ativar o sino e compartilhar esse vídeo. Qualquer um que você estiver fazendo vai estar me ajudando pra caramba aqui no canal. E aqui você pode ver outros dois dos meus vídeos. Aqui você vê sobre Arcane, outra produção inspirada em jogos também, aqui no jogo League of Legends. E aqui você vê quando eu falei de Fallout, outra produção também inspirada no mundo dos games, que é dos jogos Fallout. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. E corta.